Olá, queridos. Bom dia mesmo. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui nesta manhã, para meditarmos na sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por sua vida, que tem despertado também cedo para estar conosco. E no decorrer do dia, esta palavra fica aí para quem quiser apreciá-la. E depois eu a coloco no nosso canal, Humberto e Vilca Leles, no YouTube. Não deixe de meditar em nome do Senhor Jesus. Nós temos essa palavra de meia hora e nós temos ela também resumida em 3 a 4 minutinhos, em nome do Senhor Jesus. E a meditação de hoje, queridos, é no Deuteronômio capítulo 31, quando Moisés ele nomeia Josué como seu sucessor. Então é chegada a hora dele passar o cajado, é chegada a hora dessa transição. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que o mundo vive um momento de transição. Então, sempre quando eu estou trazendo a palavra de Deus, eu procuro contextualizar, tá? Eu procuro trazer para os dias de hoje. Ou seja, a gente tem que ver o que estava acontecendo lá em Israel, o que estava acontecendo naquele tempo, mas depois nós temos que aplicá-la hoje. Então, queridos, eles estavam ali num momento de transição. Moisés havia liderado a eles por 120 anos, mas agora era chegado o momento dele passar o cajado, dele passar a direção para Josué. Até porque o próprio Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida com o povo. Por quê? Porque quando Deus falou para Moisés, fale para a rocha dar água, Moisés chegou e feriu a rocha 2 vezes. Então o Senhor Deus falou, por causa dessa sua atitude, tu não entrarás na terra prometida. Tu irás ver, mas entrar tu não vai. A gente vê aí, querido, que o nosso Deus não é de brincadeira. É verdade que hoje estamos no tempo da graça. E por estar no tempo da graça, muito cristão fica à vontade, está na graça, Deus perdoa. Há quem crê que uma vez salvo, salvo para sempre. Há quem crê que se está predestinado, vai estar predestinado e pronto, acabou. Então é beleza. Mas você vê que Moisés liderou aquele povo por 40 anos. Você vê que Deus preparou Moisés desde o ventre da mãe dele. Mas na reta final, Moisés, como se diz hoje, pisou na bola. Era para ele falar para a rocha da água, ele bateu. Então você vai ver. Então agora chegou o momento de Moisés passar o cajado para alguém. Você vê aí que o Moisés, ele treinou, ele preparou, ele discipulou o Josué. O Josué, ele foi discípulo. É muito importante. Quem é o seu discípulo? Quando o senhor, a senhora morrer, qual o seu filho, qual a sua filha que vai ter as rédeas da família? Qual o filho, qual a filha que o senhor, a senhora treinou, preparou para dar continuidade à história da sua família? Aquele almoção de domingo, aquele jantar do Natal. Tem família que o papai e a mamãe morrem e acaba tudo. O filho nem se vê mais, nem se encontra mais, na verdade. O senhor tem discipulado alguém? Qual o teu filho que tem lhe puxado? Qual a tua filha que tem lhe puxado? Você tem preparado alguém, não é verdade? Você que é líder de alguma igreja, você tem preparado alguém? Você tem um cargo, você tem uma função na sua igreja, tem alguém que você está preparando? Se você morre hoje, se acontece alguma coisa com você hoje, quem é que vai te substituir? Você tem treinado? Você tem preparado? Você tem discipulado alguém? Sabe por que hoje o Evangelho chegou até a mim e a você? É porque o Senhor Jesus treinou 12 e que mesmo em tempos de lutas difíceis, mesmo sabendo que poderiam morrer, eles levaram adiante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então, queridos, aqui no capítulo 31, inclusive, começa Moisés dizendo exatamente o seguinte, depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar
Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, reis dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Então aqui, queridos, nós vemos aqui que tanto Josué quanto Caleb, eles tinham condições espirituais e qualidades morais de liderar o povo. Dos milhões que saíram do Egito, meus amados, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os demais povos foram morrendo e aquele povo foi sendo renovado. E agora chegou o momento de Moisés passar o cajado, e havia esses dois homens de Deus, íntegros, de moral, de vida espiritual, Josué e Caleb. Mas Deus, a opção dele foi Josué, certo? Ele é que teve esse privilégio, porque além de ter sido servo pessoal, companheiro e discípulo de Moisés por muitos anos, o Josué, queridos, além disso, ele liderou pelejas e desbaratou exércitos inimigos, queridos, mostrando então valentia. E naquele momento de atravessar o Jordão, Deus precisaria de um homem valente, de um homem guerreiro. Sabe de uma coisa? Sabe por que você está vivo? Deus precisa de você vivo. Talvez você não contraiu o coronavírus, Deus tem usado de graça e de misericórdia com você. Deus conta com você. Sabe por que você está vivo nesse momento de transição? É porque Deus está precisando de um momento valente. Esse momento é um período de crentes valentes, evangélicos valentes, servos e servas valentes. Você vê aí ultimamente na televisão certos escândalos, né, que envolvem líder espírita, líder católico, líder evangélico. Você está vendo que está sobrando para todo mundo. Tem sujeira em todo canto, né? Seja espírita, seja católico, seja evangélico. Só que é o tal negócio. Aqueles que têm um compromisso de converter e seguir a Cristo, não deveria ser assim, mas sucede. É por isso que a gente tem que olhar para o Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, certo? Aquele que está com os olhos fitos em Jesus, vem o escândalo, vem a situação, mas ele permanece firme, inabalável, servindo ao Senhor nosso Deus. Então aqui você vê que os israelitas, os que saíram do Egito, morreram pelo caminho. Só Josué e Caleb iria adentrar a terra prometida. Então esteja atento, esteja alerta, tais coisas que estão sucedendo no mundo. A gente tem que viver o dia de hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Alguém disse isso aí há décadas atrás. E está valendo. Depois, irmão, nós vamos ver também no versículo 7, dizendo assim: e chamou Moisés a Josué e lhe disse, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais. Olha aí, esforça-te e anima-te. Pega essas duas palavras para você nesse momento difícil, nesse momento de pandemia. Esforça-te e anima. Você está desanimado? A igreja está fechada, mas já está aberta, olha lá. Mas eu tenho a criancinha. É muito simples. A irmã vai no culto de manhã, o marido fica com as crianças, à noite a esposa fica, e assim por diante. Olha, cuidado com as desculpas. Outra coisa, gente, não é hora de ficar mudando de igreja, não. As igrejas estão fechadas, não se sabe o que vai ser da igreja, o que vai ser da igreja cristã, o que vai ser daqui a uns tempos. Não é hora, acalma teu coração. Esse negócio, sabe que acabou minha hora, chegou minha hora, encerrou minha hora. Cuidado com essa questão. Agora é hora de você parar, restaurar o altar aí na sua casa, na sua família. Aquieta esse facho aí, né? Não é hora de ficar aí assanhado. Não, é hora de você ver como é que vai ser, como é que vai ficar. Né? Às vezes você está numa igreja que o pastor conhece você, conhece a sua família, conhece a sua história, você conhece o pastor e assim por diante, tá? Cuidado, às vezes tem gente que fica aí procurando igreja perfeita, pastor perfeito, cuidado com essa questão,
viu? Às vezes você está numa igreja que você tem um histórico, todo mundo conhece a sua vida, a sua história, a sua família, seus filhos, a sua geração. É muito importante isso. Você vê que o povo de Israel, que saíram do Egito, eles morreram. Mas o que acontece? Os filhos deles iriam herdar as terras. Os filhos deles iriam herdar as promessas. Eles padeceram sem ver a promessa porque pecaram, porque faltou-lhes fé, faltou coragem, ousadia. Quando chegou a notícia de que tinha gigante na terra prometida, eles ficaram com medo e foi por isso que eles não entraram. Então, não tenha medo do momento que o mundo atravessa. Lógico, cuide-se, etc. Tome os cuidados, mas não fique com medo também do coronavírus, não. É a mesma coisa em relação a Satanás. Você tem que ter cuidado, não pode brincar, não é brinquedo essa questão, ação maligna, ação de demônios, não brinca não. Mas por outro lado, você não pode ter medo, até porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, então, o homem de Deus faz discípulos. Então Moisés, ele fez o discípulo e agora esse discípulo iria ficar no lugar dele. E encerrando essa palavra desta manhã, quero dizer para você que do versículo 19 em diante nós vemos um cântico de testemunho da boca de Josué. O que acontece? Josué, ele adorou a Deus, ele ofereceu a Deus uma canção de gratidão pelos feitos, por todos aqueles acontecimentos. Eu pergunto, você tem adorado a Deus nesse período de pandemia? Você tem sido grato? Você tem procurado focar os olhos nas bênçãos de Deus? Pastor, mas o desemprego é grande, eu perdi o emprego, eu perdi um amigo que morreu do coronavírus, eu perdi um parente, a situação é essa, é aquela. Fixe os seus olhos no Senhor. Traga na sua memória os feitos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero encerrar contando para você uma ilustração. Que uma certa vez um pastor, um senhor, ele tinha uma igreja muito boa, muito bacana, e ele envelheceu, ia morrer. Antes de morrer, ele passou a igreja para o filho dele, escreveu assim um pergaminho: tempo bom, no outro tempo mal. E ele falou: meu filho, quando os dias seus forem bons, leia o que está aqui, tempo bom. Quando você tiver um tempo ruim, leia o que está escrito aqui, tempo ruim. Abra só quando o tempo estiver bom e depois o outro você vai abrir só quando estiver ruim. Eu estou deixando uma palavra aí para você. E o homem morreu, o filho assumiu a igreja batizava, ganhava alma, crescia, aquela maravilha. De repente a igreja estava boa. Então ele falou: poxa, a igreja está boa, eu vou ler o que o papai escreveu para mim. Aí ele abriu aquele pergaminho, leu e estava escrito assim: vai passar. Daí uns dias, irmãos, aquele tempo bom da igreja passou, e a igreja começou a cair, a sair gente, a perder gente, cair a arrecadação, problema daqui, problema colar. Aí veio o dia mau. Aí ele olhou lá na sua estante, né? E, poxa, o papai deixou aqui para mim, deixa eu ver o que o papai escreveu para mim no tempo mau. Quando ele abriu o pergaminho, estava escrito assim: vai passar. Então você vê a mesma mensagem que o pai falou com ele no tempo bom, o pai dele falou com ele no tempo ruim: vai passar. Então quero dizer para você, meu querido, minha querida, vai passar. Esse dia mal vai passar, esse tempo mal vai passar, em nome do Senhor Jesus. Se não passar, é porque Jesus voltou e nós fomos arrebatados. Tá ok? Entenda isso, Jesus pode voltar a qualquer momento, sim. Temos que estar preparados, sim. Mas de repente ele pode não voltar e a vida continuar. E a vida continuar, você tem que treinar seus filhos, você tem que treinar sua família, você tem que estar preparado, você tem que estar preparada. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Querido Espírito Santo, eu te dou graças por este dia que o Senhor fez. Eu te dou graças por esta manhã maravilhosa. O Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso. Eu te agradeço por aqueles que têm se levantado cedo e buscado a tua face junto conosco. Eu te agradeço por aqueles que vão assistir, que vão acessar essa palavra. Que o Senhor venha falar com cada um neste dia, trazendo graça, paz, vitória em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Olha, um beijo no teu coração, compartilha essa palavra.